Beleza, estamos gravando, então, boa tarde mais uma vez. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, é só alguns pontos gerais. Tem gente, pelo que eu tenho acompanhado, que está ingressando no curso agora, né, matriculado oficialmente, por várias questões, né, de matrículas em outros períodos, que é o que o calendário prevê, né, então, a gente que ainda não assistiu às aulas, né, então está entrando oficialmente. Sobre a questão das presenças, não se preocupe, da minha parte não tem problema nenhum, né? Algumas pessoas me mandaram e-mail, ainda não consegui responder, mas da minha parte eu não vou, né, contabilizar nenhuma frequência, até como eu citei para vocês no começo da disciplina, que vocês podem assistir as aulas de forma assíncrona também, né? Então, já considerando que esse período exige conexão e tal, então não necessariamente vocês têm que estar, né, nesse horário de aula, mas como eu falei, é importante para que a gente tenha as discussões, as dúvidas em tempo real, porque depois, né, feito isso em tempo assíncrono, fica um pouquinho mais complicado, mas nada impede. Se houverem, para quem entrou depois, se aparecer alguma frequência, aí é do sistema, aí não é mais comigo, eu não consigo resolver, o sistema coloca compulsoriamente. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que a gente ainda está no início do semestre, então não tem muito problema, né? A gente não vai ter, não vai ter muita limitação ali do percentual total, né? Então, até porque vocês podem ter até 25%, então dá para levar até o final da disciplina de forma tranquila, tá? Bom, outro ponto é, naqueles exercícios que eu disponibilizei para vocês, eles não são avaliativos, tá? Então não valem nota. São para vocês irem trabalhando, como a gente combinou, né, no momento assíncrono das aulas, né, com algumas atividades. Então tem exercícios resolvidos, tem exercícios não resolvidos. Vocês podem fazer, algumas pessoas me mandaram algumas dúvidas, né, algumas eu já respondi. E vocês podem ir fazendo outros, inclusive daqueles livros que eu disponibilizei para vocês, né, no nosso SIGA, tá lá o Drive, né, só vocês acessarem, vocês têm acesso a 2 obras das nossas referências. Se vocês observarem, tem alguns erros ali nos exercícios resolvidos, que são erros, às vezes, até de concordância, né, de idioma, de língua portuguesa. É erro mesmo deles, eles corrigiram na versão impressa, então eu seleciono pela versão impressa e acabo só recortando lá da versão online para passar, né, para montar um arquivo. Então, às vezes, eu não percebo que o erro aconteceu, né, eu não faço a releitura no arquivo digital. Então, algumas pessoas também me avisaram de algumas coisas e eu já respondi, né, colocando ali quais são os pontos corretos, né, então não se preocupem, se vocês não entenderem, perguntem, tá? Eu mando o print, eu mando qual é o exercício, que eu já esclareço para vocês, tá bom? Pessoal, então, como eu comentei com vocês, aula passada a gente teve aquela parte de teoria atômica, né? Então a gente começou a ver algumas coisas um pouco mais abstratas, né? Sobre disposição dos elétrons, como é que eles ficam, como é que eles se colocam em orbitais, quais as possibilidades de arranjo desses orbitais e tal, para que hoje a gente pudesse então falar especificamente dos elementos, né? E aí, quando a gente vai falar dos elementos, a gente tem um acesso direto à forma de organização desses elementos. E para quem não lembra, né, a forma de organização desses elementos é o que nós chamamos de tabela periódica, tá? Qual tabela periódica, né, a gente vai usar para falar da questão de... Opa, aqui. Organização. Para falar dessa organização e principalmente das propriedades que estão envolvidas. Ah, sim, Leonardo. Na verdade, essas fórmulas que aparecem lá que eu não trabalhei com vocês são fórmulas a mais, tá? São exercícios para a gente trabalhar, como eu comentei na aula síncrona. Tem algumas situações que a gente vai falar da propriedade e entender o contexto. O exercício, ele mostra algumas fórmulas lá aplicando aquilo de forma matemática, tá? Mas como tem um exercício resolvido sempre antes de qualquer um outro, ele já aplica aquela fórmula para mostrar para vocês de onde vêm os valores, tá? Mas não é algo que a gente viu no nosso conteúdo aqui de aula síncrona. Tá? Mas vocês podem usar normalmente, ele mostra como se usa, e vocês podem tirar as dúvidas se não ficou claro daquela maneira. Como eu comentei, né? Na aula síncrona a gente não consegue usar para falar de todos os tópicos ou de todos os detalhamentos. Então, algumas coisas vão ficar de forma assíncrona mesmo, ou como exercício ou como conteúdo, vai depender, tá bom?
Se eu for cobrar alguma coisa de vocês, eu vou fornecer todos os dados, tá? Todos os caminhos. Então, o ideal é que vocês trabalhem, né, com esses conteúdos aí, porque eles fazem parte da ementa, tá? Mas o prioritário nas nossas avaliações é o que a gente vê nas aulas síncronas, tá? Vai ter sempre um material a mais complementar, vai ter sempre alguma informação a mais, né? A gente não vai se restringir só ao que a gente fala aqui, né? Mas, de qualquer maneira, é algo que faz parte, né? Da explicação daqueles fenômenos, né? Então, algo que está diretamente associado, tá bom? Imagina, que isso. E para a gente falar dessa organização na tabela periódica, então, né, essa organização periódica, a gente vai ter que lembrar que existem várias tabelas disponíveis por aí. Eu já comentei isso com vocês. Qual tabela a gente vai usar? Eu deixei para vocês um link, na verdade o arquivo, não deixei o link, né, deixei o arquivo, lá no SIGA, com essa tabela aqui, que é a tabela da Sociedade Brasileira de Química, né, a tabela oficial, né, que a gente tem. Se vocês quiserem acessar uma outra tabela, tudo bem, mas tenham muito cuidado com a fonte. Tem muita tabela errada na internet, tá? Então eu recomendo que vocês sempre tenham essa aqui, né, como um arquivo aí coringa para vocês utilizarem. Tem outras, né? Tem um site, inclusive, que se chama tabelaperiodica.org, eu acho que, se eu não me engano. Tem tabelas confiáveis também, tá? Ele tem vários formatos, tabela periódica em preto e branco, colorida, com várias informações, com menos, mas porque a gente precisa, essa aqui é suficiente. Quem não quiser acessar pelo SIGA, pode entrar direto, buscar lá no Google, tabela periódica SBQ, o link já pede um aceite, né? Você aceita lá os termos dizendo que você não vai comercializar a tabela, e ele já faz o download dessa versão aqui, tá? Ele é gratuito e de quantas vezes você quiser fazer, né? O bom é que a SBQ vai sempre atualizar. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, até o 118, que fechou a nossa última linha, né? Então, se nós tivermos a descoberta de um elemento novo, ele vai completar uma linha nova na tabela periódica, né? E aí a gente vai começar a ter uma informação a mais. Então, eles vão colocar lá na versão online, tá? Bom, e o que é importante para a gente lembrar sobre a tabela periódica nesse sentido? Que essa organização da tabela periódica vai se associar às propriedades, e dessas propriedades a gente vai conversar como elas são organizadas, né? E quando eu digo como, é aquilo que eu ressaltei na nossa primeira aula. Não adianta a gente falar, aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo, do meio para fora, do fora para o centro. Isso não significa nada. Isso só mostra para a gente algumas setas, né? Para que direção elas estão. Nós precisamos saber de que propriedade nós estamos falando, por que é que elas aumentam nesse sentido, qual é a ocorrência disso quando a gente for trabalhar com esses elementos. Por isso que, por exemplo, na próxima aula, nós vamos falar de ligações químicas. E quando a gente for falar de ligações químicas, nós vamos usar todas essas propriedades aqui para relacionar para cada um dos compostos. Porque lá para frente, quando a gente for falar de cinética, de termoquímica, todas essas correlações vão se juntar, né? E aí elas vão basicamente explicar muitos dos fenômenos, né? Então, para quem não recorda, a gente vai fazer hoje uma aula com mais atividades do que conceitos, porque nessas atividades que nós vamos trabalhar com esses conceitos. Mas para quem não recorda, eu vou só dar uma breve passada aqui, que nós temos, né, de 1 a 18, então deixa eu destacar aqui para vocês, de 1 a 18, aqui ó, eu estou destacando, né, em azul, nós temos os nossos grupos da tabela periódica, tá? Antigamente eram chamados de famílias. Vocês ainda têm alguns lugares com referência de nomenclatura família, mas o nome atual é grupo, tá? Então, só para vocês saberem, né, qual é o nome oficial ou atual, né? Mas saibam que se vocês encontrarem a família, por enquanto ainda é a mesma coisa para algumas literaturas, tá? Então, são os grupos. Percebam que não existe mais, né, 1A, 1B, 2A, 3A, separação de A e B. Esse A e B é mantido em algumas literaturas norte-americanas, mas a maioria
segue a nomenclatura atual, que é numerar de 1 a 18. Então, chamar de grupo 1, grupo 2, grupo 14, já identifica onde nós estamos. O 1A, 2A, já não existe mais. Então, é por isso que eu sempre falo, cuidem. Vocês me perguntaram na primeira aula, né, eu ressaltei, pode usar um livro de ensino médio para ter como base? Pode, mas cuida, porque algumas coisas estão desatualizadas, tá? Então, isso a gente tem que ficar atento, né, sobre quais aspectos a gente precisa fazer essas leituras. Então, esses grupos, né, então eu vou sinalizar alguns deles aqui, só para caso vocês venham ver aí depois. Esses grupos são as nossas colunas. E nas nossas linhas, nós temos, então, aqui, né, como nesse sentido aqui, os nossos períodos, tá? Primeiro período, segundo período, terceiro período, que são as linhas, né? Observem, e a gente vai daqui a pouco localizar cada um deles, que os nossos períodos, né, não são sempre completos. Então, por exemplo, o primeiro período só tem 2 elementos, o hidrogênio e o hélio, né? Eles estão super distantes aqui, em grupos bem distintos, mas são os 2 únicos elementos do período. O segundo já tem mais, né? E aí a gente vai entender um pouco a questão de onde eles estão pelos blocos, né? Para quem não lembra, e aqui eu não vou rabiscar a tabela inteira, né? Mas para não ficar poluído, mas na aula passada, ó, vou voltar ali no arquivo da aula passada, a gente tem os blocos, né, aqui coloridos, como sendo o bloco S, bloco P, então o bloco S aqui, esse primeiro em azul, referente ao orbital S. Deixa eu aumentar um pouquinho. Bloco S em azul, referente ao orbital S. Bloco P em rosa, aqui à direita, né? Referente aos orbitais P. O bloco D, os elementos de transição. E o bloco F, também elementos de transição, tá? Essa divisão aqui é mais associada à distribuição eletrônica e depois a gente vai utilizar isso para localizar esses elementos. Isso é o geral, né? Geral, bem geral, da tabela periódica. A gente vai usar para entender propriedades. Então, a gente vai revisando as localizações de tabela periódica e tentando entender as propriedades que estão associadas a elas. Só para vocês observarem aqui, essa tabela periódica, ela nos fornece algumas informações, mas ela é bem básica, tá? Então, ela vai dar para a gente o quê? Número atômico, que para quem lembra da nossa revisão inicial lá, é a identidade, né, do átomo, do elemento aqui, no caso, que é a representação da tabela dos elementos. É a identidade, é o número de prótons, né, a gente viu por quê. O símbolo, que é composto, como a gente viu na nossa aula inaugural, né, na nossa aula de abertura, que é uma letra maiúscula, e se houver uma segunda letra, uma letra minúscula. O nome do elemento, né, porque às vezes a gente não associa, porque o nome vem do latim, o símbolo vem do latim, né, do nome latino, e aí a gente tem uma diferença entre as iniciais e a escrita em português. E o peso atômico padrão, né? Para quem não lembra também, quando a gente fala em peso atômico, a gente tem uma média ponderada, e isso está lá na nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula que a gente fez uma revisão de conceitos gerais, uma média ponderada da ocorrência natural. Então, tem alguns elementos que têm isótopos, né? E daí a gente faz uma média ponderada para determinar o peso atômico. As que não têm isótopos, né? Que é muito, muito difícil, aí a gente tem uma massa redonda, uma massa exata. Mas isso aí são poucos casos, né? A maioria deles tem alguma variação natural, e aí essas massas são calculadas em relação ao carbono, que não é propriamente 1200, porque tem também isótopos, tá? Então a nossa referência aí nem sempre é um número exato também. Aí vocês me perguntaram lá se precisa usar a vírgula, né? As casas depois da vírgula. Precisa. Não sei se foi exatamente vocês que me perguntaram, mas o pessoal sempre pergunta. Precisa usar os números depois da vírgula? Precisa, tá? Não precisa usar até o final, mas a gente sempre vai ter dados com números com vírgula, porque senão a gente arredonda demais. Quando vai fazer cálculos, que a gente vai fazer lá para frente, alguns cálculos, isso vai dando valores com um erro muito acumulado, né? Então vai propagando o erro, que a gente chama, né? O erro vai passando e vai dando um valor lá para o final que daria 1 grama a menos, daria
alguns miligramas a menos. Isso faz diferença na hora experimental, tá bom? Pessoal, da questão da tabela periódica, alguém tem alguma dúvida sobre a estrutura, sobre nomenclatura, sobre alguma simbologia? A gente vai trabalhar com isso, né? A gente vai fazer exercícios em volta disso, mas se alguém tiver alguma outra dúvida que contemple tabela em si, ou a tabela, a estrutura, né? Quiser perguntar, fique à vontade. Não por enquanto? Então tá. Bom, o que a gente vai fazer nessas atividades? A gente vai trabalhar com a propriedade que seria a propriedade principal, no sentido de que a gente começa trabalhando com elas, né? Que seria o tamanho dos átomos, né? Ou seja, quem é maior, quem é menor. Quando a gente fala em tamanho dos átomos, né, eu já adianto para vocês, você fala assim, mas por que eu preciso saber quem é maior e quem é menor? Tem muitas situações de reatividade, né, para eles participarem de alguma reação, que a gente precisa de um átomo com tamanho semelhante. Ou, para algumas reações acontecerem, alguns átomos podem ser usados por terem determinado tamanho e outros não. Existem sistemas biológicos, né, que tem, por exemplo, as bombas, né, nas células, lá, bombas de sódio e potássio, que vão ter alguns impedimentos, alguns impeditivos bioquímicos decorrentes do tamanho dos átomos, né? Então a gente precisa entender como é que esses átomos aumentam, diminuem, por que são maiores, por que são menores. Como eu falei para vocês, vamos fazer uma diagonal, é maior, é menor. Só que se a gente pegar essa diagonal e for olhar elementos que estão fora dela, a gente já não sabe comparar. Então vamos entender o princípio da coisa e depois a gente pode extrapolar para qualquer situação. Então, o que esse primeiro exercício pede para a gente? Para que a gente faça um comparativo entre elementos nitrogênio e fósforo, e flúor. Nitrogênio e flúor, tá? O que ele quer? Ele quer que a gente saiba quem é maior, nitrogênio ou flúor. Então, vamos observar o seguinte. Primeira constatação é, eles estão no mesmo período, certo? Então, se a gente destacar aqui, ó, a gente está no segundo período. Tá? Ok? Mas os grupos, ou as famílias, são diferentes. Tá? Ele está com esse A e B porque ele vem da tradução norte-americana, tá? Por isso que ele está com essa simbologia ainda. Eles estão em grupos distintos. Então, o que isso quer dizer para nós? Por enquanto, nada. Vamos olhar aqui as estruturas e tentar entender o que acontece. O nitrogênio, a gente vai ter que entender cada um dos elementos. Então, o nitrogênio tem uma informação. Qual? Número atômico. Qual é o número atômico dele? Não sei. Vou lá na tabela e olho. Número atômico do nitrogênio, ó, vamos marcando alguns elementos aqui e a gente consegue se situar, né, para vocês observarem o que a gente está analisando aqui. Tá? Ó, nitrogênio, que está aqui, tem número atômico 7. Então, a gente vai lá. Isso, beleza. Obrigado, pessoal. Ó, vocês já vão colocando a resposta aí para mim. Obrigado. Nitrogênio tem o número atômico 7. É com este número que eu faço a distribuição eletrônica? Não. Lembra lá? Isso aqui é o número de prótons, tá? Aqui do lado é outro exercício, tá? Só para avisar. Esse aqui é o número de prótons, tá? O que eu faço? Eu faço aquela pergunta. Ele está neutro? Lembra lá? Se ele não tiver uma carga em cima, né, um desenho, simbologia, alguma coisa mais, alguma coisa menos, então ele está neutro. Então esse aqui está neutro. Então, ele está neutro? Sim. Se ele está neutro, então significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E é a partir disso que a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Ou seja, agora sim eu posso concluir que além de 7 prótons, ele tem também 7 elétrons. E qual é a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6. O que mais? Opa, não. O professor de vocês está na sexta-feira. Passei o número aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p, 3.
né? Passou. Passei e voltei. Tá? O que significa isso? Recordando nossa aula de estrutura atômica. Lembra que eu deixei 2 atividades para vocês observarem? São atividades relacionadas a... Cadê o nosso... Aqui, nosso diagrama, ó. A distribuição eletrônica nos nossos diagramas. Só que a gente simplifica, a gente não desenha um diagrama, né? Imagina se a gente tivesse que desenhar esse diagrama aqui, ó. Né? Esse diagrama que é um diagrama para a maioria das situações, se a gente tivesse que desenhar ele para toda vez que a gente fosse fazer uma distribuição, ia demorar demais. E as informações que estão aqui são as mesmas, né? Que podem aparecer naquele tipo de representação. Claro, aqui a gente poderia usar uma quantificação, uma quantização, mas a gente não tem interesse nisso agora. Então, nesse aspecto aqui, a gente simplifica e faz a distribuição eletrônica. Então, essa é a nossa distribuição para o nitrogênio, tá? Agora, o que a gente tem para o flúor? A gente vai fazer o mesmo raciocínio. Flúor tem número atômico, então, 9, né? Ele está logo na sequência. Faço a mesma pergunta, ele está neutro, né? Está também, como na tabela periódica os elementos são apresentados sempre neutros. Se ele é neutro, se ele está neutro, né? Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Consequentemente, a gente vai fazer a distribuição 1s2, 2s2, 2p, 5. Ok? Beleza? Até aqui tudo bem? Pessoal, ó, tendo dúvida, mesmo que seja nessas partes que a gente já falou um pouco lá no começo, né? Já reviu alguns aspectos, perguntem, interrompam ou coloquem no chat e a gente conversa, não tem problema, tá? O que acontece aqui? A gente vai ter que observar uma situação bastante específica, tá? O que a gente tem de diferente nesses dois elementos? Então, a gente vai tentar desenhar isso, por isso que eu falei, ó, o modelo atual, o modelo de Rutherford-Bohr associado às teorias de Schrödinger, são modelos que mostram para a gente como é o átomo, né, através de cálculos matemáticos, que é o modelo atual. Mas a gente tem algumas simplificações, como eu coloquei lá para vocês na aula passada, ó. Ver? Aqui, isso, era bem ali. Aqui, ó. Que a gente mostra os níveis de energia, né, de forma próxima do modelo de Bohr. Ou seja, a gente tem uma ideia mais ou menos do que acontece para ficar mais fácil de entender o que é distância, o que é núcleo, o que é elétron e onde é que tudo isso está. Então, quando a gente fala que existe essa distribuição aqui, a gente vai ter que entender que os nossos átomos, né, no caso aqui os elementos, têm o nitrogênio, eu vou colocar aqui para o nitrogênio, vou baixar um pouquinho a tela. Ele tem quantos prótons? 7 prótons. E quantos elétrons? 7 elétrons. Para o flúor, eu tenho 9 prótons e 9 elétrons. Aí a gente pode pensar, bom, a primeira coisa que a gente vai tentar comparar é uma diferenciação nos orbitais. Falar assim, quais orbitais têm mais elétrons ou menos elétrons. Se vocês observarem, a diferença está nos últimos, né, no último orbital aqui, que são os orbitais 2p. Né? Então, um tem 2p3, o outro tem 2p5. Mas eles são do mesmo nível. E o que eu quero dizer que eles são do mesmo nível? Olha lá, eles estão no segundo período, nesse caso aqui, e são do nível 2. Tá? Se eles estão no nível 2, se eles estão no mesmo nível, eu não consigo diferenciar agora os átomos através do nível eletrônico. Ou seja, eu não consigo dizer, como nós estávamos falando aqui na aula passada, eu não consigo colocar que haja uma diferença gritante, porque, ó, percebam, ele generaliza ó, nível 2 para nível 3, tá vendo? Eu não consigo dizer que estão muito distantes em níveis, tá? Estão todos ali muito próximos, tá? Então, quando eu tenho o mesmo nível,
significa que eles estão com alguma semelhança nessa característica. Então, os períodos dizem respeito ao nível da camada. Isso, os períodos estão relacionados aos níveis. Não é linear, tá, Gabriel? Tem situações, e aí é muito específico dos orbitais, dos elementos de transição, onde você precisa somar um ao período, né? Ele não está na linha o mesmo nível, mas entre os seus níveis, né? Eles estão sempre crescentes. Um nível, outro nível, outro nível. Então, essa é a relação. Período, relação com o nível da camada de valência. Sempre vai ter uma relação proporcional, tá? E qual que é a questão, então? Se eles estão no mesmo nível aqui, eu não consigo fazer essa diferenciação, eu preciso achar outro critério. Qual é o outro critério? Bom, tenho prótons e elétrons diferentes. E aí a gente vai ter que analisar por aqui. Vamos pensar o seguinte. Se eu tiver prótons e elétrons diferentes, significa que o próton, vamos colocar aqui, né? Um centro de massa. Centro de massa. E eu tenho uma força puxando para dentro do átomo. É a força do próton. Tá? Então, essa é uma parte mais física, né? Olhar as forças que estão. E eu tenho uma força puxando para fora, que é a força do elétron. Só que essas forças que estão puxando para fora, tem uma força contrária tentando fazer a atração. Porque elas são cargas opostas, né? Então elas precisam tentar vencer essa força, porque senão iam colidir, não é isso que acontece, mas ao mesmo tempo elas estão se compensando. Só que, claro, se existe uma força de atração, existe uma tendência de trazer o elétron para dentro, existe uma tendência do elétron levar o próton para fora. E aí eu pergunto para vocês, quem é mais forte, o próton ou o elétron? Quem exerce mais força? Por quê? Porque nós temos duas opiniões, uma do elétron, outra do próton. Por que vocês acham? Yo tengo una pregunta. Pergunte. Por ejemplo, los átomos buscan ser estables, o sea, Sim. tener una estabilidad siempre. Entonces, entre ellos se liberen de los electrones, en algunos casos se sienten como los metales, ¿no? Los metales sueltan electrones, para ellos son felices sin electrones. Pero entonces, ahí entonces en ese caso, pues sería más fuerte el electrón, porque entonces si ellos sueltan electrones es más fácil en algunos casos, como los metales. Então, na verdade é o seguinte, aí tem dois conceitos envolvidos distintos. O primeiro é estabilidade. Para estabilidade, tudo isso que você falou tá certo. Estabilidade, ele vai querer ou perder ou ganhar elétrons, né, de alguma forma. Só que para isso acontecer, ele precisa de alguém que receba esses elétrons ou que forneça. Né, que é basicamente o que a gente vai ver semana que vem, que é a questão das ligações químicas. Ou seja, se tiver um outro átomo que doe elétrons e ele queira, ele vai pegar, vão se ligar e ele vai atingir essa estabilidade. Ele vai ficar estável, vai ficar contente. Perfeito. Agora, nesse caso, eu estou olhando só o átomo. Então, eu estou olhando a força que eles exercem sem considerar que exista nenhum outro átomo em volta para saber desta estrutura o que exerce mais força, o próton ou o elétron, independentemente se ele vai querer sair ou não, tá? Então, nesse sentido aqui, por quê? A gente vai observar semana que vem, aí talvez fique mais claro esse ponto, que para esse elétron sair, tem uma energia necessária. E quanto mais forte ele estiver preso lá dentro, mais essa energia sai, né? Mais difícil é essa energia de sair. Então, mais alta é a energia que eu preciso dar. Então, isso vai depender muito do aspecto de qual é o átomo e quanto ele precisa efetivamente se ligar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, muchas gracias. Sim, imagina. Perfeito. Nós temos várias opiniões aqui e eu vou aproveitar e já fazer um esclarecimento. Mesma carga, eles têm.
desculpa, cargas opostas, né? Positivas e negativas, né? Cargas opostas. Mas eles não são iguais por terem a mesma carga. Por quê? Porque eles têm massas distintas, tá? E o que significa eles terem massas distintas? Significa que a relação massa-carga é prevalecida para um dos dois. Quem é que tem maior massa? O próton. Então, a carga que ele tem, é só a gente pensar, né? A questão dos planetas, das órbitas, se for ter uma ideia na mecânica clássica, né? Se for ter uma ideia física, a gente observa os planetas de maior massa, o que acontece com os de menor massa. Então, essa questão de quem tem maior massa vai ter uma força gravitacional maior, vai ter uma força de atração maior. Maior massa é associado também a maior quantidade a maior possibilidade de atração, maior força de atração, pela relação, e aí para quem quiser explorar um pouco mais, né, pode buscar pelos conceitos de forças colômbicas, ou colúmbicas, né, depende da tradução, tá? Pois é, mas essa é a ideia, né? Eu colocar para vocês, para a gente gerar algumas dúvidas, parecer que é igual, porque é bem isso, às vezes a gente não lembra, né, de alguns aspectos, tá? Claro, Ingrid, posso repetir sim. A gente tem os prótons, né? Eu vou aproveitar e já vou pontuando aqui, tá? Já vi que tem outra dúvida ali, eu já respondo. Os prótons têm maior massa, consequentemente, né? Os elétrons têm menor massa. Então, o que essa maior massa vai dar para eles? Uma maior relação massa-carga. Não se preocupem com isso. Se vocês encontrarem esse termo, vocês vão saber o que é. Mas o que é essa relação massa-carga? Significa que a massa vai aumentar, né? E se a massa vai aumentar, eu tenho uma maior força de atração por essa espécie que tem maior massa. Quem tem maior massa? Os prótons. Então, consequentemente, quem vai exercer mais força entre núcleo e eletrosfera, quem vai atrair mais é o núcleo, né? Então, núcleo, os prótons atraem com mais força. Então, consequentemente, né, o vetor aqui vai ser favorável ao próton, né? Então, a força de atração dos prótons vai ser sempre maior, né, do que a força de atração dos elétrons. Por isso que os elétrons vão, se a gente tivesse uma coisa circular, né, como eu comentei com vocês lá, se a gente tivesse isso aqui, se esse fosse o modelo do átomo, o elétron ia colidir com o próton, né? Porque ele ia chegar, o próton ia puxar ele ia colidir. Daqui a pouco ia lá, né, como eu desenhei aqui no comecinho, e poft, ia colidir, ia ter fusão, não ia existir átomo, tá? Qual foi a pergunta? O número de prótons pode mudar? Só em reações nucleares, tá, Vinícius? Isso, só quando a gente tiver reações com emissão de partícula, que são estudos específicos de radioatividade. Se a gente não estiver falando de radioatividade, é difícil a gente trabalhar com mudança do número de prótons. Então, via de regra, o número de prótons não muda. O número de prótons é a identidade. Então, se eu falar 26 prótons, é o elemento que tem 26 prótons, sem considerar derivações de radiação. Pessoal, se eu responder alguma dúvida e não ficar claro, perguntem de novo, não tem problema, tá? Às vezes eu não pergunto se ficou claro ou não, mas não sei se, né, se precisa falar novamente, eu coloco aqui sem problema algum, tá bom? Bom, então nós concluímos com tudo isso aqui que a gente tem uma força resultante, né, o nosso vetor resultante, no sentido do núcleo. Tá? Se esse nosso vetor resultante é no sentido do núcleo, porque é o núcleo que está puxando os prótons, significa então que quando nós fazemos essa comparação, quem tem mais, né, e aí, só para ter o raciocínio, quem tem mais prótons vai ter uma força maior no núcleo.
Consequentemente, se a força é maior no núcleo, o que acontece com a eletrosfera? Ela vai ficando mais próxima do núcleo, porque ele vai puxando para próximo dele. Se puxa para mais próximo do núcleo, né? Se o núcleo puxa mais, este átomo fica maior ou menor? Menor tamaño. Menor tamanho, menor, perfeito, tá? Então a ideia é, neste caso, e observem, ó, no mesmo período onde nós temos distribuição que não dá para diferenciar pelos níveis, a força de atração do núcleo diminui o raio do átomo. Eu já coloco aqui por que nós estamos falando de raio. Deixa eu ver que tem uma pergunta. Tem relação com a exerção da força, já que o próton não muda, ele sempre vai ser mais força. Sim, sempre, sempre, Vinícius, tá? Sempre se a gente comparar partícula como próton e elétron, né, como a gente fez lá, as massas, por exemplo, próton e nêutron, tem uma massa muito semelhante, as forças deles são quase iguais. Próton e elétron, a força do próton é sempre maior que a força do elétron, tá? Por isso que a gente, quando vai considerar a massa do átomo, né, número de massa, a gente considera os elétrons, porque não tem nem casas decimais suficientes para fazer esse cálculo, tá? A força gravitacional do próton é muito pequena para influir na diferença da força total. Em resumo, Leonardo, sim, mas a gente tem que só cuidar, porque quando a gente fala em força gravitacional, a gente tem ideia da órbita de planeta. E não é assim que os elétrons estão dispostos, né? Eles estão dispostos, como a gente tentou desenhar um pouco na semana passada, aqui, eles estão dispostos aqui, né? Nas formas dos orbitais, tá? Eu deixei um vídeo lá para vocês na aula passada. Na aula passada tem um vídeo que mostra um pouco, o pessoal da física fez um vídeo bem legal, uma animação, de como esses elétrons estariam, né? Então não é algo que a gente consiga desenhar, ou que fique tão fácil de entender. Mas se a gente quiser fazer uma analogia com a mecânica clássica e falar a força gravitacional do próton, sim, teu raciocínio está totalmente correto, tá? Então, por que eu coloquei como raio do átomo, né? Quanto mais prótons, mais força. Nesse caso, sim, tá? Na verdade, sim. Quanto mais prótons, mais força, mas não é o único fator que vai determinar. Por isso que a gente está vendo primeiro só o período. Agora a gente vai ver só o grupo e depois a gente vai misturar os dois, tá? Vamos ver um caso de cada um e aí tentar compilar tudo isso. E depois eu vou deixar de novo, né? Mais uma aula com outras formas de explicação, os exercícios resolvidos e tal, tá? Não se preocupe. Mas, em geral, sim. Né, a gente vai olhar primeiro isso. Quanto mais prótons, mais força. O que a gente tem aqui? Por que eu coloquei o raio do átomo? Né? A gente vai observar sempre que um átomo ele vai ter, em média, né, um formato que, se a gente fizer lá uma análise média das propriedades, ele vai ficar muito próximo a uma esfera. Então, a gente dificilmente chama de tamanho atômico, a gente chama de raio atômico, tá? Quando a gente fala em raio atômico, a gente está falando da distância. Vou colocar para cá para não confundir. A gente está falando da distância do núcleo até o elétron mais externo, ou seja, o elétron que está mais para fora. Ah, professor, mas esse número não vai mudar? Vai. E é por isso que a gente tem um valor médio. Né? Quando a gente mede, quando a gente tem um número, né, desse raio, é um valor médio. Em média é isso. Ah, aqui nesse ponto vai ser diferente. Dá igual fala, né? A Terra é esférica, ela não é uma esfera perfeita, ela tem variações, mas as diferenciações de altura não vão modificar os estudos de propriedades do núcleo até a parte externa. Então, a gente tem aí uma distância média, né? Essas pequenas variações não são nem contabilizadas pela casa decimal, tá bom? Não é força gravitacional que tem relevância aqui. Senão, como o próton teria maior massa, tem maior resistência ao movimento. Então, maior massa, mais força necessita para mover.
Por isso, você pode dizer que o próton atrai mais o elétron. Isso. Na verdade, né, a gente sempre vai associar, Luiz, né, a questão nesse sentido de que, né, bem como você falou, o próton está lá parado e o elétron está orbitando, né? Ele está se movimentando ali fora do átomo, por isso que quem faz a ligação é o elétron, ele vai para um outro átomo, ele volta nos metais, como vocês comentaram agora, né? O Diego colocou, metais ali, uma condução, um monte de elétrons sendo perdido pelos metais. Então, essa liberdade em relação às massas, a gente tem. O que a gente não pode esquecer, claro, é que mesmo que o próton tenha maior massa, ele ainda assim é muito pequeno. Né? Por isso que a química é a ciência das quantidades gigantescas. Química não é a ciência das pequenas quantidades. Né? Então, a gente tem aí mol, né? Números gigantescos de substâncias ou de átomos, enfim, que a gente queira estudar. Mas sim, é exatamente isso. Tá? Bom, antes de ir para a segunda comparação, que agora a gente vai falar, né, especificamente aqui do grupo, né? Antes da gente falar especificamente do grupo, ficou alguma dúvida ali em relação ao período? Ficou tudo claro? Algo que vocês queiram perguntar? Por enquanto não. Tudo certo? Então tá bom. Ó, pessoal, eu vou fazer uma simplificação, só para a gente não encher de elétron aqui, tá? Eu vou fazer... Opa, silício não, porque nem é daqui. É daqui sim, mas... Silício assim, isso. O primeiro é maior, não lembro qual... Ah, desculpa, aqui. Né, acabei nem colocando a conclusão aqui para nós. Então, aqui o nitrogênio é maior que o flúor. E sim, vocês têm que saber usar esse símbolo de maior e menor. Isso daí é essencial. O pessoal se perde às vezes na simbologia e não no conceito. Tá? Atentem, tá, gente? Isso daí é coisa que vocês imaginam. Isso aí são coisas que são fáceis de confundir, tá? Então, achem ou algum macete que vocês lembrem, ou, né, inventem um macete de vocês, mas fiquem atentos ao que é qual a simbologia de maior, menor, crescente e decrescente, tá? Eu vou simplificar aquele outro, então, para silício, para que a gente não precise fazer uma distribuição muito longa e a gente possa explorar, então, o conceito, né, mais do que propriamente a distribuição eletrônica que a gente já fez. Bom, aqui a diferença, então, é que nós não estamos falando mais dos mesmos períodos, mas nós estamos falando do mesmo grupo. Tá? Então, aqui, né, o grupo 14. Quer dizer que nós temos, então, estes dois elementos para comparar. Quem é maior, quem é menor. O que nós vamos fazer? Todo aquele raciocínio. Número atômico do carbono, número atômico do silício, né? Então vamos lá na nossa tabela. Ó, aqui nós fizemos, né? Então só para destacar, nós fizemos aqui já esses dois, nitrogênio e flúor. Agora nós vamos para o carbono e silício. Então o carbono tem número atômico 6 e o silício número atômico 14. Tá? Vamos lá então. 6, número atômico 14. Ambos estão neutros, né? Então tem também 6 elétrons e tem também 14 elétrons. Tá? Isso, muito obrigado. Tá? Então, para o carbono, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Vocês vão ter tempo para ver muito carbono na química orgânica, né? Várias propriedades, inclusive dentro das distribuições. E para o silício, 1s2, 2s2, 2p6, agora sim passa, né? 3s2, aqui, 3p2, tá? 14. Ótimo. E aí, qual é a diferenciação que a gente vai ter agora entre um e outro? Percebam, agora a semelhança é só
nos subníveis. Eles estão 2 elétrons em cada um, no S e no P. Mas o que muda para nós aqui cadê aqui? É o nível. Tá? Se eles estão no mesmo grupo, então quem vai mudar é o nível de distribuição. 2 e 3. Tá? E aí vocês podem falar, a gente viu no outro lá, então quanto mais prótons mais atrai, então o que tem mais prótons mais atrai, acabou. Na verdade, a nossa consideração agora vai ter que levar em conta se a gente tem outros tipos de diferenciação. E temos, né? Qual é o outro tipo de diferenciação que a gente tem? Agora a gente tem uma distância entre núcleo e nível de energia. Então, o nosso fator de comparação aqui é núcleo, né? Vamos colocar como distância. Não é símbolo de distância, tá? Só estou representando aqui para nós. Nível de energia, né? Essa distância entre o núcleo e o nível de energia vai provavelmente ter alguma relação com forças de atração também. E aí a gente vai precisar balancear. Quem ganha, né, é a força de atração, como a gente viu na situação anterior, ou é a distância. Bom, aí eu faço um gancho com o que a gente viu na aula passada. Olha como esses diagramas de níveis e subníveis de energia são representados. Através da energia que fica, né, entre um subnível, deixa eu colocar maior aqui na tela para a gente, a distância que fica entre um subnível e outro, tá? Então, observe o seguinte, aqui. No nível 1, nós temos esta energia aqui embaixo. No nível 2, já estamos numa energia bem maior. No nível 3, maior ainda. Mas dentro de cada um dos níveis, a gente não tem quase nenhuma. Vocês vão ver depois aqui, né? Como quem já fez atividade viu, existe uma pequena diferenciação. Mas aqui, não é aqui, né? É representado de forma a dizer, tem uma diferenciação, mas é pequena. Então, qual é a principal diferenciação que nós temos para os níveis de energia, para as propriedades do átomo, né? Para a distribuição eletrônica dos átomos? A principal diferenciação é entre níveis, tá? Então, essa aqui é a principal diferenciação, ou a principal, vou colocar entre aspas aqui, distância, tá? Ok? Então, se a principal distância é entre os níveis, o que vai determinar quando nós estamos falando de mesmo grupo é quem está tem elétrons mais distante do núcleo, né? E aqui você pode falar assim para mim, tá, mas a gente não acabou de ver que a força do próton, que o próton exerce é importante? E é. O que vai acontecer? A gente pode comparar esses dois e vai falar o seguinte. Vamos mudar de cor. Aqui. O que a gente vai comparar aqui? Vou mais para baixo. Carbono tem 6 prótons. Tá? Silício, uma boa hipótese, Dayana, tá? Silício tem 14 prótons, tá? Aí, quantos elétrons tem aqui? 6 elétrons para o carbono, 14 elétrons para o silício. Você vai falar, bom, então eu vou ter uma atração maior para o silício, né? Se for olhar assim, seco, vou ter uma atração maior para o silício e vou ter uma atração menor para o carbono. Então o carbono vai ficar maior, certo? Errado. O que acontece? A gente vai ter que olhar o carbono dessa forma aqui, ó. 6 prótons. Ele tem, olha lá na distribuição, por isso que é importante a distribuição. No nível 1, ele tem 2 elétrons. Então, no nível 1,
igual a 1, ele tem 2 elétrons. No nível 2, ele tem quantos? 4 elétrons. Então, no nível... ele tem 1, 2, 3, 4. 4 elétrons. O silício tem... vou colocar mais distante aqui, né? Para não ter tanta mistura. (14 prótons). No nível 1, ele tem 2 elétrons. No nível 2, que a gente completou ali em cima, ele tem 6 elétrons. E no nível 3, ele tem quantos? 4 elétrons. Tá? Aqui, ó. Quatro elétrons, tá? Aí você vai falar, então, o silício vai atrair mais. Vai, mas ao mesmo tempo que ele vai atrair mais, essas forças de atração não vão vencer as distâncias entre níveis, tá? Então, ó, vou colocar essa observação aqui. Forças de atração não vão vencer as distâncias entre níveis. Ou seja, exatamente a consideração que a Dayana fez. O silício ainda assim é maior, tá? Então é aquela coisa, ele é grande, tem muita atração, diminui um pouquinho, mas continua maior que o carbono que está ali pequenininho, tá? E aí, claro, essa tendência periódica, por isso a tabela é periódica, né? Tendência periódica vai se mantendo, ele vai aumentando. Mas como eu falei para vocês, não é só o aumentando ou diminuindo, é por que ele está aumentando, por que ele está diminuindo, tá? Então, nesse caso aqui, o silício é maior que o carbono, ok? Então, quando os átomos estão no mesmo período, usamos suas forças de atração como parâmetro de comparação quanto ao raio atômico. Já quando os períodos diferentes são as forças de atração e a distância entre núcleos orbitais. É isso. Perfeito, Gabriel. Exatamente isso, tá? Nada a acrescentar. Mas, como a minha função é complicar a vida de vocês e não simplificar, mentira, tá? Mas como a minha função é, ou talvez seja algo parecido com isso, ó, vou até ser bonzinho, quer ver? Vou pegar aqui. Não precisa ser alumínio e germânio. Vamos aqui. Vamos no oxigênio e cloro. Oxigênio, cloro. Tá? Nem precisa ser esses dois aqui. 10 minutinhos. Deixa eu ver. Quando você diz que as distâncias não vão ser vencidas, você se refere ao fato de quanto mais longe as cargas, mais fracas são suas interações. Essa é a explicação? Sim, na verdade, a gente vai ter um efeito, que a gente não entrou nesse aspecto necessariamente, né? Mas o que a gente tem aqui é o que a gente chama de... deixa eu ver se com essa cor aqui. Efeito de blindagem, tá? O que é o efeito de blindagem? Imagina só, o núcleo, carga positiva, tem os elétrons aqui. Então ele vai atrair esses elétrons. O núcleo tem os elétrons, mas tem mais elétrons aqui para fora. Só que para atrair esses elétrons não atrai com a mesma força, né? Porque tem elétron aqui no meio. Então ele consegue atrair, mas nem tanto. Mais distante não atrai tanto também. Então é exatamente por isso. Quanto mais distante está, a força de atração do núcleo é menos expressiva, tá? Essa é a explicação, tá? É exatamente isso. Tá bom? Na verdade, efeito de blindagem é como se fosse um muro de elétrons, né? Então, um muro de elétrons. Por isso que quando a gente for falar em tirar um elétron, quanto mais longe ele tiver, mais fácil, porque ele já está lá com pouquíssima atração, você só arranca, né? Agora, se ele tiver, exatamente, as cargas vão afetar tudo isso. Tem muito efeito eletrônico, na verdade. Alguns são generalizados, outros a gente consegue explicar, né? Mas, de novo, a gente pode ir vendo, por exemplo, na ligação química, a gente vai explorar alguns deles com mais detalhes, tá bom?
Diga, Vitória, pode falar. Professor, se eu não estou lembrando errado, inclusive na fórmula a distância é ao quadrado, né? E está no denominador, então eu acho que por Isso. isso pesa mais. Isso, perfeito, exatamente. Se fôssemos colocar na questão matemática, é distância ao quadrado. Então, tanto é que se a gente voltar aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho um com números. Eu acho que não. Deixa eu ver se eu coloquei algum aqui com. Tem. Uhum. Aqui, ó. Ó, um quarto. Deixa eu aumentar um pouco. Ó, a distância é um quarto, a distância é um nono, a distância é um 16avos, né? Então é bem essa relação, tá? A gente vai trabalhar com relações de energia e distância justamente por serem elevados ao quadrado. Por isso que a distância não é necessariamente dos degraus, né? Que é tudo uniforme. É diminuindo, né, o nível de energia e aumentando essa distância em relação ao quadrado da distância. Perfeito, ótimo, é isso mesmo. Onde nós estávamos? Aqui. Ó, vou simplificar, porque daí a gente pode discutir este ou este, tanto faz, tá? Eu vou deixar esse aqui, que daí vocês trabalham com ele inteiro, aquele lá fica de exercício. Ó, vou dar 10 minutinhos para oxigênio e cloro. Isso, obrigado. 10 minutinhos para vocês tentarem fazer. E a resposta que eu quero é: quem é maior, oxigênio ou cloro? Né? Aí 10 minutinhos eu faço junto com vocês. Igual eu falei, gente, a intenção não é atropelar conteúdo, que isso fique claro para vocês. Depois vocês reassistem a gravação e tal. Tá? Estou aqui. Se precisarem, me chamem. Eu vou deixar na outra tela ali, só para vocês terem os dados de tabela periódica, tá?
Não, mas eu vou complicar ainda, né? Não, mas tá tranquilo, gente. Chegando a uma resposta, tá de boa. Quando eu quero falar do subnível, que o elemento eu sempre vejo dentro da última. Para elementos do bloco S e P, sim. Para D e F é um pouco diferente, mas a gente dificilmente vai trabalhar com D e F na química geral. Vocês vão trabalhar em química inorgânica. Daí. Na verdade, assim, os elétrons do cloro, né, estão no subnível mais externo P. Eles estão no bloco P. O cloro está no bloco P. Não achem que. Não, eu não faço pegadinha, não, gente. Fica tranquilo. Confio em vocês. Então, Aline, a regra é válida, tá? Mas o que a gente vai observar depois, e aí eu vou deixar para vocês, né, algumas reflexões, é que tem situações que são extremas, onde a gente compara uma coisa com a outra de lados opostos, e não tem lógica, assim, porque a gente não consegue, a não ser consultando os valores de uma tabela, né? Então, dificilmente a gente consegue seguir todas as comparações que a gente precisa só com a diagonal, né? Só com essa esquerda para baixo. É uma forma de se comparar, de se conferir. Né? Ah, tá certo, será que tem relação? Mas se a gente for comparar alguns elementos ali do meio da discussão, aí não dá tão claro assim, tá?
Eu vou aproveitar que vocês já estão colocando algumas observações, né? E vou fazer alguns comentários ali dessa nossa discussão, tá? Então, assim, a ideia era justamente que vocês, não tem pegadinha, tá? Fiquem tranquilos, justamente que vocês observassem o seguinte, que a gente não tem nem o mesmo grupo, nem o mesmo período, tá? Mas a gente consegue fazer algumas comparações. Por que eu digo isso? Né? E você, não vou detalhar aqui, porque a ideia eu quero que vocês tentem fazer, tá? Às vezes eu fazendo fica óbvio, daí depois vocês vão fazer e falar, mas não ficou tão óbvio. Então, vão voltar depois na aula, se ficou confuso, ou vão me perguntar, enfim. Mas de todo esse processo que nós analisamos, aqui nós temos os dois comparativos juntos, né? Tanto o comparativo da atração próton-elétron, quanto o comparativo da distância entre níveis de energia. Vou colocar N1, N2 só para destacar o que é. Quando a gente tem essas duas comparações, nós temos que fazer um balanço. Aí vocês vão falar, tá, mas a gente fez esse balanço. A gente fez esse balanço. O que a gente não pode esquecer é que quando eles saem dos parâmetros periódicos, que são grupo e período, estou benzendo vocês, né? Grupo e período aqui, quando a gente sai dessa relação periódica, significa que a gente tem que ter um balanço associado associado ao bom senso. Professor, mas o que é bom senso? Vou medir bom senso? Não é isso. Estou falando que quando a gente começa a ter esses fatores, a gente não consegue dizer com certeza, às vezes, quem é maior ou quem é menor. E a gente tem que sempre saber que a gente vai precisar, depois de entender essa diferenciação propriedade periódica, tentar ter um acesso a uma tabela de valores, né? Ou seja, saber quais são os valores de raio. Por exemplo, eu estou aqui, ó, entre os raios, só para colocar para vocês, aqui, só para adiantar, né? O cloro é sim, né, maior, então, que o oxigênio, tá? Porque ainda assim o parâmetro de níveis de energia vai ganhar, apesar de que a gente tem um próton a mais no cloro, então esse fator poderia gerar dúvidas, né? Porque dependendo do nível, se for um nível, por exemplo, muito próximo, se a gente estivesse falando aqui, né, hélio e flúor, é muito próximo, né? Então fala assim, será que o tanto de prótons vai fazer diferença? Não vai? Agora aqui, ó, só para destacar para vocês, o que nós temos? Que o flúor e o neônio, esse aqui é do Brown, tá? Que eu estou pegando a informação. Entre o flúor e o neônio, nós poderíamos fazer o fator comparativo de prótons e elétrons. O raio deles é 0,57, acho que tem nanômetros ou angstroms. Em angstroms, 0,57 angstroms para 0,58 nanômetros, angstroms, né? Então, ó, é quase igual o raio deles, tá? Se nós pegarmos os extremos, então aqui, ó, nós temos o magnésio e o xenônio, só para vocês localizarem onde eles ficam, ó. Magnésio está aqui, ó. E o xenônio está aqui. É aquilo que eu falo, tem que cuidar muito quando a distância entre eles é muito grande. Se a gente pega os valores desses raios, né, raios atômicos, nós temos que o magnésio é 1,41 e o xenônio é 1,40. Tá? Também são quase iguais. Por que eu quero destacar isso? São tendências periódicas, mas elas podem ter exceções. Tá? Então a gente vai analisar primeiro num aspecto geral, para chegar a algumas conclusões, depois no aspecto de valor. Tá? Então a gente tem esses dois parâmetros para trabalhar. Vou sugerir que vocês tentem analisar esta comparação aqui, nitrogênio e alumínio, tá? E que vocês tentem elaborar na forma de texto, como se vocês fossem me explicar. A pergunta que eu faço é, né? Sempre, aqui nesse caso vai ser o clássico. Quem é maior? Ou seja,
Mesma coisa quem tem maior raio atômico. Eu quero que vocês tentem me explicar isso de forma textual. De novo, não vou cobrar, não vou recolher, nada disso. Eu quero que vocês tentem fazer. Vocês podem me mandar por e-mail, eu corrijo, tá? Se não quiserem mandar, não tem problema. Quiserem tentar fazer entre vocês, aí ótimo, né? Eu acho muito legal essas trocas que vocês podem fazer. Mas, de novo, é o parâmetro que vocês acharem melhor. E depois vocês me mandam as dúvidas, me mandam o texto que vocês fizerem, mas assim, textos curtos, sejam objetivos, tá? Quero saber se está claro ou não. Beleza? Por enquanto, tudo bem? Deixa eu ver aqui a pergunta do Gabriel. O cloro atrai com mais força, porém, por existir um nível de diferença a mais, o que já causa impacto por si só, ele apresenta muito mais elétrons, que causa interferência nas atrações de prótons e nêutrons. Tá certo. E daí, no final, o que eu recomendaria é você explicar que apresentar mais elétrons significa que as atrações dos elétrons mais externos, ou seja, do nível de energia maior, nível com maior energia, vão ser mais dificultadas. Então, a distância... Isso. Então, a distância vai permanecer alta. Mas, ó, gente, eu quero que vocês tenham uma coisa bem clara. Dificultar a atração não é impossibilitar. Não quer dizer que é porque está muito distante que uma hora não vai chegar perto, tá? Vai chegar, mas cada vez mais difícil. Só que se eu colocar um monte de próton lá, pode ser que ele consiga diminuir a ponto de ser comparado. Por isso que xenônio e magnésio ali a gente compara quase igual. Por quê? Porque os efeitos são muito diferentes entre eles. Então cuidem, tá? Depende de onde esses elementos estão. Tem que cuidar, porque nem sempre... Por isso que eu comentei, né, Aline? A questão, a regra vale? Vale, mas tem situações onde essa regra não vai ajudar muito. Beleza, pessoal? Jorge, licença. Oi. Eu ia escrever, mas ia demorar muito. Quais são os elementos mesmo que não vale para aquela regra que você acabou de falar do período equivaler ao nível de valência? Os elementos do bloco D e os elementos do bloco F. Aqui. D e F. Isso, aqui, ó, quer ver? Mas, tipo... Aqui está representado, ó. Eu faço umas anotações e depois eu vou passar limpo num caderno, eu acho. Você acha que vale a pena eu ressaltar essa generalização de que mesmo período é igual ao mesmo nível na camada de valência? Ou melhor, não? O que você acha? Então, é uma regra que se usa bastante, tá? Então... eu posso colocar só que com a ressalva que não vale nem para o D nem para o F. Isso. Eu acho que é melhor fazer isso, porque, por exemplo, a gente usa bastante... A gente vai trabalhar na química geral com 95% de bloco SP. Então, a gente vai usar essa regra, né? Então, é válida. E aí, ressalta, porque quando você for consultar isso para uma outra disciplina, você vai falar, mas realmente, ó, no D, aqui, por exemplo, ó, o D é 3, tá vendo? Mas é o quarto período. Então, eu preciso aumentar 1 para saber em que período ele tá? O F é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Eu preciso aumentar 2 para saber em que período ele tá. Então, só vale pro S e pro P, essa generalização que a gente faz. E mesmo que não valha, eu só vou precisar acrescentar 1 sempre. Só acrescentar 1 e 2, né? Na verdade, 1 pro D e 2 pro F. Tá, aqui, ó. Beleza. Valeu. Tá? Imagina. Isso, Aline. Tá? Eu acho que é mais... É melhor ir na raiz da questão, porque daí a gente não confunde, a gente sabe como que isso funciona, e daí não tem problema. Fala assim, eu esqueci para onde era a flecha, mas não tem problema, eu sei comparar aqui, tenho como tirar uma conclusão. Perfeito, tá? Bom, pessoal, aqui é só para mostrar para vocês, né, já que a gente ia fazer esse raciocínio, que as distribuições eletrônicas são entre níveis e subníveis. E como é que elas vão crescendo, né? Então, como a gente fez na aula passada, completa em subnível 1S, completa o 2S e vai para o 2P. Aqui no 2P, só para quem não lembra, a gente fez um comentário bem rápido na semana passada, existe a chamada regra de Hand. O que é a regra de Hand? Fala para nós que a gente tem que comportar os elétrons primeiro separadamente e depois começar a completá-los juntos, né? Então, por isso que até aqui, ó, até o nitrogênio, a gente tem todos os elétrons separadinhos, mesmo que a gente tenha a capacidade de colocá-los juntos, porque é carga negativa, então a gente quer colocar o mais afastado possível. Aí, como a gente tem possibilidade de colocar um em cada sentido, a gente começa a completar depois aqui no oxigênio, no flúor e no neônio. Por que eu destaquei isso para vocês? Porque se a gente for falar na distribuição eletrônica, a diferença a gente vai passar. Isso aqui é 2P1, isso aqui é 2P2, 2P3, né? E por aí vai até 2P6 do gás nobre.
mas a gente não tem essa informação de onde os elétrons estão nessa configuração, nessa distribuição linear, só no diagrama. Isso vai ser importante para a gente semana que vem, quando a gente for falar das ligações químicas. A gente vai precisar localizar esses elétrons, mas deixa para lá, deixa até lá, né, a gente precisar falar isso. Por enquanto, o que eu quero dizer é, atentem que existem dois tipos de representação, tem muitos outros, mas dois principais, que a gente vai usar para casos específicos. Aqui para nós, a distribuição em forma de linha já é suficiente, tá bom? Bom, e aí eu quero que comparemos o seguinte. Eu tenho aqui uma série, né, de 3 exercícios. Eu vou fazer um com vocês, a atividade, vou deixar os outros 2 como sugestão, mas é basicamente o quê? Quando a gente compara os átomos, a gente faz a comparação deles neutros. Agora eu quero que a gente compare os íons. Então a gente vai falar do tamanho dos íons, ou raio iônico. Por que isso? Quando a gente for falar na ligação química, a gente vai ver quem aumenta, quem diminui, para dar o tamanho da molécula em si, né? O tamanho médio da molécula. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele pede para a gente comparar o enxofre e o sulfeto. Tá? A distribuição do enxofre a gente já fez, né? Não, não fez, mas a gente faz rapidão aqui. Tá? De novo, aquele passo a passo. É neutro? Então é neutro. Vou até mudar de cor os dois, que daí eu não preciso ficar enchendo de seta aqui. Tá? É neutro? É neutro. Se é neutro, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Número atômico do enxofre. Vai lá, ó. Vamos grifando aqui em tudo. 16. Então, nós vamos ter 16 elétrons. Qual é a distribuição do enxofre? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tá? Então, isso, 16. Obrigado. E nós vamos fazer isso para o S2-, para o sulfeto. Ele é neutro? Não. Então, a pergunta é, neutro? Não. Por que ele não é neutro? Olha lá, ó. Essa carga aqui, ó. O que significa? Significa sempre algo em função de elétrons. Se é 2-, significa que ele tem 2- na estrutura dele. Então, ele tem 2 elétrons a mais. Consequentemente, eu vou ter o número de prótons diferente do número de elétrons. E aí, como é que eu faço? Primeiro, eu vou distribuir os 16 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. E eu vou somar 2 elétrons a isso. Então, mais 2 elétrons a distribuição. Então, na verdade, eu tenho uma distribuição para o S2- que é 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. A distribuição dele é igual ao do gás nobre. Ele se tornou um gás nobre? Não. Por quê? Porque a identidade é o número atômico. O número atômico não muda. O Z dele é 16. O Z do sulfeto também é 16. Tá? Não muda. O que muda é o número de elétrons. Por quê? A gente vai ver semana que vem com as ligações químicas. Agora, mais importante aqui. Bom, então nós temos um átomo neutro e nós temos um átomo carregado. Vamos tentar comparar. O que nós temos no enxofre? 16 prótons, 16 elétrons. O que nós temos no sulfeto? 16 prótons e 18 elétrons. A primeira pergunta que eu vou fazer é, mudamos de nível? Aumentamos o nível ou diminuímos o nível? Não, tá? Então, como é que a gente concorda com isso? 3s2, 3p4. 3s2, 3p6.
Não mudamos de nível. É 3, nível 3. Então não dá para a gente comparar aquela questão de distância e tal que a gente estava fazendo pelos efeitos de blindagem, né? Tem mais elétrons. O que eu vou comparar aqui? Bom, se eu tenho... Lembra lá? Nosso comparativo, no caso, o enxofre vai ser maior que o S2- porque tem menos elétrons no nível 3. Vamos ver. Vamos ver o que a gente pode vai ser maior, né, que o S2- porque tem menos elétrons no nível 3. Vamos ver o que a gente pode comparar, né, nesse sentido. Ele tem aqui as forças indo para o núcleo e as forças puxando para fora, que é o que a gente fez na comparativo lá, né, no início, tá? Olha a primeira situação, tem 16, pensa num cabo de guerra, tem 16 prótons e 16 elétrons. Cada próton puxa um elétron, tá lá, vai ficar daquele tamanho X, não interessa pra gente o valor agora, é um tamanho. Na segunda situação, no sulfeto, então aqui eu tenho, né, ó, bem genericamente, tá, gente? Um próton para um elétron. Para puxar esse cabo de guerra, né? Para puxar lá para dentro. Para a segunda situação, para o sulfeto, eu tenho o quê? 16 prótons e 18 elétrons, né? 18 elétrons é mais que 16 prótons, né? Então 18 é mais que 16. Então quer dizer, eu não tenho mais um próton para cada elétron. Tem 2 eletrinhos ali que estão ajudando esses elétrons ali de fora. Então eu tenho menos de um próton por elétron. Se eu tenho menos de um próton por elétron, significa que agora o elétron tem mais elétron ali ajudando a puxar o tamanho do átomo, o tamanho do íon, né? Então, o que acontece? Opa, próximo, né? Não, nesse. Eu tenho que o raio... Ficou claro agora, Vitória? Então, beleza, tá? O raio dos ânions é sempre maior que o raio do átomo neutro. Por quê? Porque eu vou ter mais elétrons, né, dos ânions nessas configurações que a gente precisa, que a gente conhece. Não é um qualquer ânion para qualquer coisa, não. Né? O oxigênio perdendo nos ânions que tem as cargas clássicas, né? Então, ó, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, o enxofre com o sulfeto tem um raio maior, porque a gente só voltar na regra de quem tem mais elétrons já está no mesmo nível. Isso em comparação, nesse caso aí né? A gente tem lá os prótons e estão no mesmo nível, né? E a gente teria uma carga puxando ou mais ou menos. Nesse caso aqui é puxando menos, porque os elétrons estão para fora. Aí, a gente tem a possibilidade de trabalhar também com os cátions, que são os íons com carga positiva, tá? Exatamente, Aline, tá? A regra vai ser o contrário. Por quê? Porque para os cátions, né? Deixa eu colocar aqui, vou fazer o inverso, vou colocar na tabela primeiro, ó. Já vou adiantar para vocês. Todos os cátions são menores, né? Por quê? Porque para o cátion, eu terei mais de um próton por elétron. Então, se ele já tinha uma força grande para puxar para o centro, para o núcleo, agora vai ter mais ainda. Então, ele vai diminuir, tá? Então, os cátions serão menores, né? E aí nós temos aqui uma tabela, ó, com vários valores para vocês verem que é uma regra geral, tá? Agora, o que eu falo para vocês é mais importante, é entender da onde esses fenômenos acontecem, né? Que é o que eu quero que vocês tentem discutir nos 2 exercícios que estão aqui em evidência. Mas eu já adianto para vocês como complicar a situação. E aí não é uma pegadinha, mas é uma situação que vocês vão ter que olhar com calma. Aqui nós estamos comparando o mesmo elemento, um na forma neutra, outro na forma iônica. Aqui na letra C, são elementos diferentes. Então, vamos usar os 2 argumentos.
que a gente fez lá no raio atômico, que é se está no mesmo período, se está no mesmo grupo, onde está, e o daqui, que é se perdeu ou ganhou elétrons em relação ao outro. Então, quem exerce maior força, tá? É legal fazer essa comparação, porque para a gente observar na semana que vem nas ligações, o que acontece quando a gente tem as forças eletrostáticas que vão fazer uma ligação ser covalente ou iônica mais forte ou mais fraca, tá? Então, esses dois vão ficar para vocês discutirem. Caso hajam dúvidas, eu deixo essa tabela aqui para vocês saberem quais são as cargas clássicas. Esse do nitrogênio, então, a gente quase nem usa, tá? Agora, as outras aqui são bem comuns, né? São cargas que a gente vai encontrar. Então, geralmente, lá, né, no grupo 1, são carga mais 1 mais. No grupo 2, 2 mais. No grupo 6, 16, 2 menos. No 17, 1 menos. E no 8 não vai ter carga porque é gás nobre, tá? Alumínio, por exemplo, aqui no bloco D tem alguns clássicos, mas por enquanto a gente vai precisar só desses. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, já que até eu gaguejei aqui na hora de falar. É 1 menos ou menos 1 a carga? Só tem uma resposta por enquanto. Isso aí, eu adoro polêmicas, né? O pessoal coloca. Variadas opções. A tabela entregou? E se a tabela estiver errada? Não vou colocar material errado. Só coloco material errado quando eu não vejo que está errado. Primeiro, vou aproveitar a fala da Aline. Diziam que tanto faz. É muito comum o pessoal falar que tanto faz, mas não tanto faz, tá? Por quê? Vamos imaginar. Eu vou fazer uma analogia para tentar tornar mais simples a minha explicação. Se o elétron não fosse elétron, a gente representa, né, pela carga que ele tem. Então a gente coloca menos para representar que tem mais elétron, menos elétron. Próton por mais. E se elétron fosse estrelinha? Se a gente quisesse representar elétron por estrelinha, seria uma estrelinha ou estrelinha uma? Uma estrelinha, né? Seria uma estrela, tá? Então, é a quantidade daquilo que a gente tem. Só se confunde com o menos na frente, porque existe na matemática a escala, né? A escala algébrica, né? Então, a gente vai lá e faz uma escala num gráfico e coloca. Então, 0, mais 1, mais 2. Menos 1, menos 2, tá? Mas isso é a matemática. Para o elétron, quantos elétrons? É um elétron. Se fosse estrelinha, né? Elétron, estrelinha, é uma estrelinha. Tá? Então, é sempre 1 com a carga. Então, aqui na tabela, né? Tá aqui. É 2 mais, 3 menos, 2 menos, tá? Essa é a forma correta de se representar. Antigamente, se tinha uma forma de colocar assim. Né? Tinha alguns livros lá, mas se vocês pegarem alguns livros mais antigos, tá assim. Cálcio mais, que é o cálcio 2 mais. Isso aqui não usa mais, tá, gente? Tem alguns lugares mais, né, artigos antigos, referências antigas, mas é muito difícil encontrar, não sei se está correto ainda, mas é bem difícil de ver, então não precisa usar assim. Vamos usar da forma mais comum, né, e que a gente sabe que está correto. Tá? Mas foi só um parênteses, porque eu fui falar ali, gaguejei, e eu lembrei que eu não tinha comentado isso com vocês ainda. Bom, para não atrapalhar, para não ficar atropelado, eu vou deixar esse gancho aqui para a gente continuar na aula que vem e começar a falar de ligações, tá? Para a gente não ficar correndo com conteúdo por causa de horário. O que eu quero deixar aqui para vocês a gente vai começar falando de energia de ionização. O que é energia de ionização? É a facilidade que a gente tem ou não de tirar um elétron para ionizar, torná-lo íon, fazer com que ele se forme como íon.
Aí lembra que a gente falou agora dos efeitos de blindagem? Quanto mais longe do núcleo ele está, mais fácil de tirar. É o que a gente vai tentar observar aqui. Como é que a gente consegue tirar? Como é que a gente consegue colocar? O que a gente precisa? O próton vai interferir? Não vai? Então a gente vai olhar todos esses fatores, tá? Mas, de novo, vou deixar só a tabela, mostrar para vocês que existem várias energias de ionização. E essas várias energias de ionização, né, são referentes aos elétrons mais externos e o que ele chama de elétrons do caroço. O que é caroço, né? É tudo aquilo que não é de valência, né? Então a gente tem um núcleo ali, né? Núcleo, não núcleo de prótons, mas um núcleo ali composto por prótons e elétrons que tem uma estrutura que é muito mais difícil de retirar elétrons, e a outra lá fora que a gente pode tirar com mais facilidade, tá? Pessoal, por hoje, né, por agora, pela aula de hoje, eu sei que é muita coisa, por isso que eu falo. Eu vou deixar material, exercício resolvido, olhem com calma, mas por enquanto, ficou alguma dúvida? Alguma coisa queiram que retome? Alguma coisa que não ficou clara? Para a parte assíncrona, querem que coloque alguma coisa a mais? Oi, diga. O que é o CERN? Tipo, eu já fiz distribuição eletrônica com isso, só que eu não lembro, assim, já faz muito tempo, eu nunca entendi por que dá para usar o gás nobre para fazer distribuição eletrônica. Beleza, deixa eu achar aqui uma distribuição que a gente fez, só para te mostrar o que é esse CERN. Deixa eu pegar aqui. Ó, vamos supor que a gente representou aqui a distribuição eletrônica do flúor, tá? Já te respondo, Vinícius, só um pouquinho, tá? Ó, distribuição eletrônica do flúor. A gente usou só os elétrons mais externos, ou seja, só os elétrons de valência, que são os do nível 2, né? A gente discutiu um monte, o 2s2, 2p5, falamos deles e tal. Mas e o 1s2? Ficou lá. Por quê? Porque o 1s2 está dentro, está no CERN, está como se fosse esse núcleo, está no caroço, está lá dentro. Então não interessa para nós. E quem que tem essa distribuição de 1s2? É o gás nobre, né? Então, aqui, o 1s2 a gente vai tornar equivalente ao hélio, que é o gás nobre, que equivale a 1s2, tá? Então, a gente pode representar essa mesma distribuição eletrônica como sendo hélio, 2s2, 2p5. Agora, para o hélio não vai fazer muito sentido, porque é pouquinho, né? Mas quando a gente fizer a distribuição de outros elementos, deixa eu ver se eu tenho algum aqui para a gente fazer aqui. Por exemplo, se eu quero fazer a distribuição eletrônica do cloro, eu não quero fazer desde o começo, 1s2, 2s2. O que eu faço? Eu pego para o cloro aqui, vou fazer do ladinho da tabela. Eu falo que a distribuição eletrônica do cloro é neônio, porque ela vem até o neônio aqui, que são 10 elétrons, e vão faltar 7. Então, é o neônio, depois é o 3, né? 3s2, 3p5. Significa que eu economizei toda a distribuição eletrônica do neônio. O que era? 1s2, 2s2, 2p6, tá? Porque é a distribuição dele. Então, quer dizer que essa parte que eu omiti é igual a daquele gás nobre. Por isso que eu coloco ela para simplificar. Não sei se eu expliquei, confundi. Não, acho que é isso mesmo. Aí, no caso, eu lembro que é o que é mais próximo. Por exemplo, o cloro tem o neônio ali que é em cima. Daí, se eu fosse usar o, sei lá, um outro é o que está mais próximo. Não do lado. Isso. É sempre assim. Pensa na questão assim, ó. Sempre, eu vou economizar o máximo que eu puder. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a menor distribuição possível. Então, argônio não dá porque o argônio tem número atômico maior. Então, volta. Hélio não adianta, porque o hélio vai ter que fazer um monte ali, ainda vai passar por outro gás nobre. Então, o neônio, que é o que está mais próximo, é o que eu vou usar. Ah, entendi. Então, é CERN porque esses ali não mudariam, no caso, né? Isso, porque podem sofrer algumas mudanças de perder elétrons. Perfeito, exatamente isso. Porque, assim, não quer dizer que eles não sejam importantes, mas dificilmente a gente chega até eles para trabalhar. Entendi. Tá bom? Obrigada. Nada, imagina. O Vinícius perguntou sobre o brometo e o criptônio. O número de elétrons é igual. Mas não é que o tamanho dele seja igual, não. Mas o número de elétrons é igual. Tá? Mas eu vou deixar no ar ainda para vocês tentarem resolver. Tá? A Ingrid, sobre distribuição eletrônica, ao mesmo período. Tá.
Então, assim, sobre distribuição eletrônica, Ingrid, eu posso colocar alguns exercícios lá para a gente tentar fazer, tá? Vou até anotar aqui. E se não ficar claro, me pergunta, que a gente pode montar uma aula assíncrona, né, sobre o tema, tá? Mas me coloquem quais são as dúvidas, igual vocês estão fazendo isso agora. E pode deixar, Vara, eu vou colocar alguns exercícios lá resolvidos dessas situações, desde mesmo grupo, mesmo período, mesmo grupo, para tentar fixar. Mas é aquela coisa, rever a aula vai ajudar, porque vocês vão digerir isso. Na hora, talvez não ficou claro. Depois olha, fala, agora tá fazendo sentido, tenta fazer, tá? Imagina, que é isso? Força vetorial, que aumenta o raio atômico que representa os elétrons, é a repulsão eletrônica. Repulsão também é um fator, mas a gente vai olhar sempre como que existe, qual é o domínio da força de atração. Então, se ele vai atrair mais ou menos. O principal fator é a atração, maior ou menor. Os fatores de repulsão vão, às vezes, ajudar, mas eles vão ajudar mais para a gente fazer a distribuição e não para determinar tamanho. Só se for um átomo com muitos elétrons, aí a gente vai considerar também força de repulsão. Mas dificilmente a gente trabalha com eles nesse momento. A gente trabalha com eles em áreas específicas, lá, química inorgânica, química orgânica, talvez. Se o elétron diferenciador terminar em... não, fica tranquilo, Aide. Fique tranquilo. Bloco D, a gente não vai trabalhar por enquanto, porque daí é bem diferente. A gente não pode olhar só para ele e dizer que aumenta ou diminui. A gente vai ter que trabalhar com outros níveis, porque os orbitais do bloco D não têm uma linearidade. Eles aumentam, diminui. Então, não é linear do 1 ao 10, por exemplo. Tá? Imagina, gente, que é isso, tá? Não precisa reiniciar, não, relaxa. Sextou, deixa dar uma processada aí nas informações, depois a coisa vai engrenando. Tá? Mas vai dar certo. Quando o assunto é novo, é assim mesmo, parece que é tudo disso aqui. Vai no livro, vão nos materiais, revejam a aula, vai dar certo. Tá bom? Beleza? Não sei ainda, Dayana. Eu monto muito perto das coisas, mas eu nunca fujo, eu não faço nem prova ou outro tipo de avaliação fora do que a gente discutiu, tá? É sempre dentro disso tudo. Por isso que eu falo, exercitem a forma como vocês vão expressar isso, que vocês vão ter que escrever, né? Não tem problema, tá? Pode perguntar. Vocês vão ter que escrever. Então, isso que a gente está comentando, às vezes vocês colocam umas perguntas no chat, eu explico, vocês perguntam no áudio, mas tentem escrever o raciocínio, porque às vezes não fica tão claro. Escrevam, releiam, passem para os colegas lerem, tá? Façam esse exercício, é bom. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Não por enquanto. Tabela periódica, você recomenda sabermos? Tabela periódica, eu recomendo que vocês tenham a tabela para consultar, mas a gente vai trabalhar com propriedades, então a cada aula, depende, a gente vai precisar de um tipo de informação, tá? Tem tabelas completíssimas que você pode ter, adquirir na internet e tal, mas essa aqui é oficial, essa funciona. Depois a gente complementa ela, tá bom? Pessoal, então, se mais nada, muito obrigado, um bom fim de semana, tá? E qualquer coisa vocês têm meu contato, tá? E eu que agradeço a participação de vocês, obrigado por terem vindo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Valeu, gente. Eu que agradeço. Tá? Obrigado vocês aí. Até mais.